seja muito bem-vinda a mais um podcast da Mulher Antifrágil. E eu tô aqui, né, com essa bispa maravilhosa, bispa Priscila Rodovalho Cunha, e a gente sempre trazendo para vocês esses podcasts que nos ajudam, e é um bate-papo, né, pra gente poder conversar um pouco mais e a gente poder, né, entrar um pouco mais nesses conteúdos tão maravilhosos que nos ajudam a ser cada dia melhor. Tudo bem, minha bispa? Oi, gente, tudo bem, Liz? Tudo É um prazer estar aqui com vocês e hoje a nossa aula é o nosso podcast, que é o bate-papo, né? Que a gente vai bater um papo um pouquinho das aulas que eu dei anteriormente. Exatamente. E, bispa, eu não pude deixar de reparar que você está com uma pulseira aqui, e é exatamente o tema da nossa conversa de hoje, né? Gente, para quem não sabe, essa daqui é a pulseirinha que a bispa lançou do autocontrole. Autocontrole, ó. Ela tá escrito autocontrole. É isso. Ela é de miçanga, né? Essa pulseirinha, Liz, por que eu mandei fazer? Porque quando eu comecei o projeto da Mulher Antifrágil, eu comecei falando muito, foi na época da pandemia, né? Que todo mundo perdeu o controle de tudo. E em uma das aulas eu lembrei das minhas experiências. E por muito tempo eu usei uma pulseirinha, não foi como essa, ela era branca e preta. Eu comprei nos Estados Unidos, ela era escrita Self-Control, que é em inglês, né? Mas essa pulseira me ajudou muito, foi uma tarefa de terapia. Ah, isso que eu ia perguntar, de onde que surgiu essa ideia? Foi uma tarefa de terapia. Para eu usar algo que me lembrasse todas as vezes, porque como eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou muito metódica. Quando acontece qualquer coisa que sai do controle, eu já quero resolver na hora. E uma coisa que a gente não consegue é resolver as coisas na nossa hora. É verdade. Só que muitas vezes vai no ímpeto, né? Eu tenho uma grande... Eu falo muito e meu marido fala, meu Deus, até hoje você não resolveu isso. A minha qualidade, se eu não tomar cuidado, ela se torna um grande defeito. Porque eu sou muito boa na supervisão, eu sou extremamente supervisora, só que eu quero resolver tudo na hora. Então, por exemplo, se você me manda um WhatsApp, eu não espero nem um minuto para responder. Isso é verdade. Isso é verdade. Acho que as pessoas devem falar que eu não faço nada da vida, mas eu tenho uma gastura, eu não consigo, é meu. Só que isso não é bom. Então, exemplo, às vezes sai alguma coisa do controle na minha casa, vou dar um exemplo, né, de casa, que eu acho que as mulheres adoram isso, e eu quero resolver na hora. Então, eu lembro que, isso eu era solteira ainda, não era casada, eu lembro que eu queria resolver as coisas do meu jeito, na minha hora, e as coisas não são resolvidas no nosso tempo, na nossa hora. E a gente tem que aprender a ter paciência, né? Então, o autocontrole tem muito a ver com isso, com a paciência? O autocontrole tem a ver com a espera. Esperar é ter autocontrole, né? E era uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Tipo, eu sou muito assim, ó, tanto que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que são lentas. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que não entendem o que eu falo, que eu tenho que explicar 3, 4, 5 vezes. Isso me irrita. Lógico, eu já mudei hoje, né? Deus mandou pessoas para estar perto de mim que são assim, mas é algo que, por exemplo, se eu puder escolher, eu vou escolher pessoas que, basta falar uma vez, eu já entendi. Aí, meus filhos não têm, é interessante que eles são muito parecidos comigo nisso. Os dois não têm paciência nenhuma. Eu pergunto uma coisa para eles, eles respondem. Aí eu pergunto de novo, ele fala, mãe, você já perguntou. Paciência zero. Tipo assim. E aí o que acontece? Só que pessoas que não sabem esperar são pessoas que não têm controle. Né? Então, o autocontrole. Autocontrole. Então, assim, às vezes, por exemplo, você tem uma agenda. E aí deu tudo errado no seu dia. E aí você perde o controle. E você começa a surtar. Você começa a brigar com quem não deveria. Você fecha o tempo. O ambiente da casa fica pesado. Você começa a ser grossa com o marido. Você maltrata funcionário. Com pessoas que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas isso por quê? São pessoas que não conseguem ter autocontrole. E o autocontrole tem muito a ver com a espera. Então eu fico pensando na Bíblia, né? Eu gosto muito de trazer algumas referências bíblicas. Ana teve que esperar para ter Isaac. Quanto tempo? Ana teve filho com
não sei, Abraão teve com 99, acho que Ana devia ter mais ou menos, Sara. né? Sara, desculpa, gente. Sara, tô confundindo Ana e Sara. Porque a Ana também teve que esperar para ter Samuel. Exatamente. Então vamos lá, vou falar dos exemplos das duas. Então Sara teve filho com mais de 90 anos, né? E quanto tempo ela teve que esperar? Tanto que ela entregou Agar para Abraão, para ter filho, para ele ter um descendente. Porque senão ele ia passar por essa terra e não ia ter deixado, né? Mas deixa eu te falar, mas ela fez uma coisa que gerou uma tribo. Os muçulmanos vêm, os árabes vêm de Ismael. Então, eu já preguei, fiz uma pregação sobre isso num evento, não lembro, um treinamento que eu dei, falando nesse contexto, mas tudo porque ela perdeu o controle na hora, ela não soube esperar. E é um ímpeto, né? E nós, mulheres, nós temos muito essa questão do ímpeto, de resolver. E uma coisa que o meu marido tem, ele aprendeu, é a esperar, a ter paciência. Deixa eu até te fazer uma pergunta, Bispa, porque eu acho que, assim, é uma visão que eu tenho, e se eu estiver errada, a senhora me corrige. Mas eu acho que nós, mulheres, temos mais dificuldade do que os homens com isso. Ou é uma visão que eu tenho? Eu acho que depende muito do homem. É da mulher, porque a mulher é mais emocional, mas existem homens emocionais, né? Entendi. Então, isso, por exemplo, é a tendência da mulher não ter autocontrole, ser mais emocional. Então, é muito mais fácil para a mulher. O homem, ele é mais racional, mas eu conheço homens que são extremamente emocionais e que não sabem esperar, e conheço mulheres, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente calma, a minha mãe sabe esperar. Uma coisa que ela sabe na vida é esperar. Então, raramente minha mãe perde o controle. Eu lembro, poucas vezes a minha mãe perdeu o controle em casa. E eu lembro de uma vez que eu fiz ela perder o controle. Eu já era adolescente. Mas adolescente tem esse dom, né? Eu era adolescente, eu fui muito mal criada, eu falei umas coisas bem pesadas, fortes, não foi bom pra mim, né? Eu acabei, ela me bateu, né? Eu já era adolescente, 16, 17 anos, levei uma surra dela. E eu vou te falar que eu fiquei com muita raiva na época, no dia, mas hoje eu vejo que eu tenho filhos e eu acho que eu não teria uma atitude diferente, porque eu nunca me esqueci, porque eu passei do limite, né? Mas você podia falar assim, minha mãe perdeu o controle. Perdeu, mas ela perdeu o controle também porque eu provoquei. Mas a maior sacada da mulher antifrágil, eu acho, a maior vitória nossa, é não perder o controle. Legal. E tem como isso acontecer? Tem como. Meu Deus, como que é isso? Conta pra gente. Tem como porque você precisa aprender a dominar suas emoções. Né? Como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu quero resolver tudo. Uma coisa que me tira muito do sério é quando alguma coisa na minha casa sai do controle. Né? Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam em casa. A minha casa é grande, eu recebo muito. E interessante que esses dias eu passei por uma situação em que eu perdi totalmente o controle. Sério? O Lucas estava viajando e a gente teve um evento em Brasília e eu ia receber a semana inteira 6 pessoas em casa, eram 3 casais. Mais eu e o Lucas e as crianças, então nós éramos 10 pessoas em casa. E a gente tinha um evento a semana inteira em Brasília, da Sara, um evento para todo, né, na Sara Nossa Terra, e eles iam ficar aqui em casa, então eu me organizei com as pessoas que trabalham aqui em casa para fazer o almoço, para fazer café da manhã. Eu adoro receber, eu e o meu marido, a gente ama receber, e aí tudo certo. De repente, uma das pessoas que trabalha comigo, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, que está comigo aqui em casa, né, há 13 anos, a Maria, ela ficou doente. E isso é raro de acontecer. Uau. Raríssimo. Mas foi bem nessa semana. Gente, olha, tem 12 anos que a Maria está comigo, vai fazer 13 anos. Eu não lembro a vez que ela ficou doente, assim. É muito difícil ela ficar doente. E aí ela ficou doente, ela teve uma crise de bronquite, uma crise de asma. Meu Deus. E quando ela chegou em casa na segunda-feira, na terça-feira, o evento, o pessoal ia chegar na quarta. Eu vi que ela não tinha a menor condição, né, de trabalhar. E aí eu falei, Maria, vai para sua casa, você tá mal, fica em casa terça e quarta para ver se na quinta-feira você consegue voltar. Na hora já falei, meu Deus, né, Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, amanhã todo mundo vai chegar. Meu Deus, vai todo mundo chegar. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo também, que cozinha, então uma ajuda a outra. E aí o que aconteceu? A moça que trabalha comigo para cozinhar,
ela também teve um problema com o filho ficou doente. E ela também não pôde trabalhar terça e quarta. Tudo. E na hora, e o Lucas viajando. Minha vontade foi de chorar, de gritar, de espernear. E eu tava malhando, eu fechei os olhos, eu falei, Deus, em nome de Jesus, me dá controle. Porque não adiantava perder o controle. Eu podia ligar pro Lucas e xingar ele e falar agora, meu Deus, que eu já fiz muito isso. Tá vendo? Acabou. Antiga Priscila, né? A antiga Priscila. E aí, mas o que isso ia mudar? Ele ia chegar de viagem, ele ia encontrar uma mulher mal-humorada, eu tava com saudade dele, ele tava com saudade de mim, né? A gente não gosta de viajar, não gosta de ficar longe dele. E aí eu falei, até o meu tom de voz com ele foi diferente. Amor, deu ruim aqui em casa, você não sabe. Aí ele, meu Deus. Aí ele falou, não, vamos atrás de alguém que possa ajudar a gente esses dias, que cozinha. Aí eu, não, amor, calma, vai dar certo. Aí eu falei, não, fica tranquilo que vai dar certo. Ele chegou, aí eu me virei no almoço, porque não tinha ninguém pra fazer um almoço na terça-feira. A gente não jantou em casa, a gente jantou fora. No outro dia de manhã, meus filhos, eles saem pra escola, eles levam a comida cedinho. E quem faz a comida bem cedinho para ficar quentinha é a Maria, que trabalha aqui em casa comigo. Aí ela não tava, eu me dei um jeito de mandar a comida deles na semana. E eu fui dando um jeito de resolver. E aí eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Saiu do meu controle, se elas não conseguirem voltar na quinta-feira, eu vou pedir comida e calma, vai dar certo. Então eu vi como eu posso controlar, porque eu tô contando uma coisa que me tirava muito do sério. Não, que tira qualquer mulher, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que isso é uma coisa que mexia muito comigo. E aí, eu fiquei um pouco estressada, mas não como eu ficava. Não a ponto de tirar a sua paz, assim, né? De te estressar, de e fazer aí eu falei, Deus, vai ser do jeito que tiver. Se der, vai dar, se não, não vai dar. É saber que naquele momento deu tudo errado, mas calma, o que adianta você perder o controle? Perfeito. O que adianta você brigar com teus filhos, com teu marido, com o mundo? Sabe? São coisas que acontecem. Aí vem, no meu caso, o perfeccionismo. Eu fiz uma programação para minha semana e aquela programação vai dar toda errada. Gente, faz parte da vida. E é interessante porque eu conheço, gente, a bispa Priscila, né? A Priscila, há muitos anos. E eu lembro que isso era uma coisa que ela, vira e mexe, ela falava, gente, se mexer na minha agenda, né, eu fico muito estressada. E eu lembro, a gente caminha junto desde 2007, né? Tem 14 anos. Né? E eu lembro que realmente, né, se alguma coisa saísse, e você é toda certinha, né, bispa? Então, gente, a agenda dela, ela tá na ponta da língua, ela sabe tudo. Eu sei a minha agenda de hoje até de domingo que vem. Se você perguntar, eu sei tudo. Eu já tenho tudo programado. E não me tira da minha agenda que me enlouquece. Exatamente. E aí, você contar uma coisa dessa, né? Que, tipo assim, tinha toda uma organização, gente, todo um planejamento. E assim, a casa cheia. E eu com responsabilidade no evento. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, eu botei a mão na minha cabeça. Mas, assim, no final deu tudo certo, né? Não foi como eu gostaria, mas deu tudo certo. Aí, no sábado, tem uma pessoa que trabalha pra mim no sábado, que cozinha só no sábado e no domingo, que não trabalha na semana. E aí eu fiz o almoço aqui em casa, tinha 20 pessoas no sábado no almoço. E aí eu falei, aí deu tudo certo, fiz o almoço. No domingo eu tava morta, tava exausta. Interessante que eu tava exausta fisicamente. Sim, porque você trouxe tudo pra você, Foi, né? Mas foi uma grande lição, Liz, porque assim, eu vi que eu tenho que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês. A gente acha que a gente tem o controle das nossas vidas, que a gente já tem o autocontrole. Cuidado, porque existem as grandes recaídas. E essa foi uma recaída, foi uma prova muito grande. Eu passei pela prova? Passei, mas eu quase dei uma, né? Eu tive que ficar bem alerta. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de esperar, né? De falar assim, não, calma. Se der tudo errado, a gente pede comida. A gente, né? Eu falo, olha, gente, deu ruim aqui, nós vamos ter que vou pedir comida, a gente vai almoçar fora e se organizar, porque nem tudo na vida dá certo. Aí falando um pouquinho de Ana, né? Ana, quando não tinha filhos, e aí Penina era mulher ela deu, né, Penina para Eucana também. E Eucana tinha filhos com Penina. E aí Eucana falava para Ana, mas por que você tá assim, né? Eu já tenho filhos. E aí ela falou, não, eu quero um filho meu e seu.
Então, assim, só que Ana, E ele falava que a amava, que a mas amava mesmo mais isso, que os filhos, mas que não mesmo isso não era importava. suficiente, né, para ela. Exatamente. Só que uma coisa muito interessante, enquanto Ana não tinha autocontrole, Deus não ouviu a sua oração. Uau. Porque Meu Deus, Ana, como como ela, é ela, forte ela isso. murmurava, você lembra? Ana reclamava, ela era amarga, né? Como Sara também. Sim. As duas são grandes exemplos de mulheres que não tinham, porque, gente, eu tenho algumas discípulas que não conseguiram ter filhos e que tiveram que esperar. E eu lembro que uma das coisas que eu trabalhei muito com elas foi a questão do autocontrole, porque elas ficavam na expectativa mês a mês da menstruação não vir, do fluxo não descer. E aí compra vários testes de farmácia, né? e fazia teste de sangue e descia. E aí, quando elas foram fazer os tratamentos, né, fertilização in vitro, e elas estavam muito ansiosas. E eu lembro que o médico falou, pode não dar certo pela sua ansiedade. Meu Deus. Como é que essas emoções, elas influenciam tanto, né, na Muito, nossa vida? muito. Meu Deus. As nossas, primeira coisa que nós reagimos é com as nossas emoções. Por isso que nós temos que ter muito autocontrole. E a questão de Sara e de Ana também, provavelmente essa questão da ansiedade delas, né? Com não deixava certeza. elas engravidar. Porque tinha, Deus fez um milagre, né? Mas precisou delas fazerem o quê? Entregar. Então, esperar. Por isso que eu fiz essa aula falando, esperar tem a ver com autocontrole. Legal. Né? Então, se você não sabe esperar, você não consegue ter autocontrole. Verdade. Porque você quer controlar tudo e nós não conseguimos controlar tudo. O mundo não acontece de acordo com o que a gente quer. O mundo acontece de acordo com o que Deus permite nós passarmos, entendeu? E tem muitas vezes que a gente espera tanto que às vezes até desanima. Tem. Aí você entra para apatia, né? Pois é, porque eu vejo assim, que tem muitas pessoas que tem muito o seu perfil. Não, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer. E aí Deus fala assim, opa, deixa eu te frear um pouquinho, né? Vamos lá, calma que não é no seu tempo. Mas tem outras pessoas que também já não fazem nada, sabe? Que vivem esperando alguém fazer uma coisa por elas. Isso também é um problema. Isso porque... também entra no autocontrole ou não? Então, eu acho que o autocontrole é mais para pessoas realmente que têm as suas emoções descontroladas, né? Porque uma pessoa que também não tem emoção, ela também não tem autocontrole. Porque ela deixa a emoção, a apatia toma conta dela, então ela não consegue controlar essa apatia. Então o autocontrole, ele funciona tanto para a pessoa muito agitada, mas também para a pessoa que não é agitada, para a pessoa apática. Porque tem pessoas que elas deixam a apatia tomar conta delas, e aquela velha história, né, Liz? Quem não arrisca, não petisca. Não petisca. Então, assim, às vezes eu falo muito, eu vejo o Lucas, às vezes, arriscando, fazendo algumas coisas, e eu falo, meu Deus, você é muito doido. Ele, amor, eu preciso arriscar. Né? Então, assim, agora, quando ele arrisca, ele está ciente de que pode dar errado. Sim. E se der errado, ele tem que ter o quê? Autocontrole. Verdade. Porque quando as coisas dão erradas, e aí, o que você vai fazer? Ninguém quer que dê errado, né? Mas a gente tem que estar preparado para quando as coisas não saírem do jeito que a gente quer, né? Perfeito. Legal. Tem uma frase que é de um dos presidentes americanos, agora de quem que é, não me lembro, gente, nessa parte aí a memória falhou. Mas é assim, trabalhar como se tudo dependesse de você e esperar como se tudo dependesse de Deus. De Deus. Né? Então, assim, a gente precisa realmente colocar numa balança, né? Eu preciso fazer tudo que é da minha parte. Eu acho que isso entra na questão do autocontrole, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, esperar que Deus vai fazer a parte dele, né? Sim. Que nós não somos donos do tempo. E o que acontece hoje é que nós estamos num mundo onde as pessoas, elas querem ter o controle do tempo, de tudo, né? E a gente não tem. Então, eu acho que acho que os filhos provam muito isso pra gente, né? Coisa boa. Quando você tem filho, você vê, né, que realmente você não controla. Porque seu filho pequenininho, você controla ele. Totalmente. Até a roupa. Hoje eu tenho uma filha, gente, que vai fazer 3 anos, nem a roupa dela mais. Ela, não, mamãe, não quero essa. Garota, você não tem nem 3 anos direito. E assim, são em coisas pequenas, né? Imagina você, Bispo, que tá agora com um filho de 15. Eu não consigo de mais 12. escolher a roupa dos meus filhos, nem mala deles. Eu vejo, eu vou lá, falo pra eles assim, vocês têm que levar 4 camisetas, 4 bermudas, calça, cueca, meia, e eles que escolhem. Então, assim, e é muito doido, porque você está acostumada a ter o controle, né? Quando você escolhe pelos teus filhos o que eles vão comer, o que eles vão vestir, só que até um ponto você pode fazer isso, depois não é legal. Porque eles precisam aprender a fazer escolhas e eles precisam aprender
a entender que o futuro está de acordo com as escolhas. Se eles fizerem escolhas boas, eles vão colher no futuro coisas boas. Se eles escolherem hoje coisas ruins, eles vão colher coisas ruins. Então, eu preciso ensinar eles a escolher. Perfeito. E é uma grande dificuldade, porque tem muitas mães que não conseguem isso, porque elas querem ter o controle de tudo. E elas ficam loucas quando um filho faz algo diferente do que elas planejaram. Então, assim, você que é mãe, né, aprenda. Você não tem o controle dos teus filhos. É mais fácil você já aceitar isso desde o início e você colocar na mão de Deus e você ensinar seus filhos a escolher. E a escolha é certa. A escolha é certa. Não, e dizer o seguinte, olha, se você escolher essa roupa, você vai ter essa consequência. Se você escolher aquela roupa, você vai ter aquela consequência. Então, decide você. É o que eu falo muito para os meus filhos. Isso, inclusive, fala muito da autonomia, né? A autonomia, porque senão a criança, ela se torna imatura. Ela é um adulto criança. Exatamente. Isso não amadureceu. Ele é uma eterna criança. Por quê? Porque a mamãe e o papai escolhiam tudo para ele. A mamãe e o papai decidiam tudo para ele. E é só errando. Só que tem muitas pessoas que, quando elas erram, elas perdem o controle. E aí, essa pulseirinha, eu lembro que ela me ajudou muito. Eu usei ela, acho que por 2 anos. E ela me ajudou muito. E aí eu casei, eu lembro que eu casei, e aí depois eu voltei a usar ela no início do meu casamento, porque eu achei que eu fosse controlar meu marido. Isso era outra pergunta que eu ia te fazer. Justamente porque em todos os nossos relacionamentos a gente tem esse ímpeto de querer controlar, né? Com os filhos, na casa, mas também com o marido. E muitas vezes isso gera desgaste, gera briga demais. Muito, ixi! Olha, gente, hoje eu entendi uma coisa. Eu não consigo controlar meu marido, não quero controlar ele. Tem hora que eu tenho assim, que eu tenho vontade de que ele faça o que eu tô pedindo, né? Tipo assim, eu não gostaria que você fizesse isso, eu não gostaria que você fosse nesse lugar, eu não gostaria que você fizesse essa viagem. Mas, tipo, não vou controlar. Então, assim, é mais fácil eu aceitar, é mais fácil. O que eu aprendi? Às vezes a maneira de falar, né? O que as mulheres fazem? Quando elas perdem o controle no marido, porque elas não vão controlar, porque a mulher não controla o marido. Eu vou falar uma coisa pra você, se você acha que você controla seu marido, você tá muito enganada, porque ele vai, na sua frente, fingir que você controla ele, mas por trás, ele vai fazer tudo do jeito que ele quer e não vai te contar. Então, eu tomei uma decisão, Liz. Eu falei, eu não quero que o Lucas finja pra mim ou minta pra mim. Perfeito. Porque eu não quero, porque ele podia fazer isso. Eu fingi que eu tô controlando ele, só que por trás ele faz tudo diferente. E eu não ia nem ficar sabendo. Eu preferi que nosso relacionamento fosse realmente... verdadeiro, transparente. Por exemplo, eu não gosto que você corta o cabelo desse jeito, mas se é o jeito que ele gosta, né? Então, de vez em quando ele faz uns agrados, de vez em quando ele deixa o cabelo um pouquinho maior, ele gosta muito do cabelo curtinho e raspado. E eu falei, eu não gosto, mas é o jeito que ele gosta. Então, assim, às vezes ele deixa, às vezes ele não deixa. Então, assim, às vezes ele vai fazer uma viagem, vai na fazenda de um amigo, e aí eu falo, não queria que você fosse, ou eu queria que você fosse só 2 noites. E aí ele fala, não, amor, eu vou ficar 3 noites, ou a gente tem um combinado. Não, eu vou ficar 4 noites. Aí ele liga, aqui tá péssimo, não tá legal, não. Aí eu acho, ele vai voltar. Volta nada. Volta nada. Só que no início, o que acontecia? No início eu queria que ele falasse quando ele ia, a hora que ele ia voltar, e era tudo. E aí, ele falava, só que chegava lá e ele mudava. Entendi. E aí o que acontecia? Eu perdi o controle, eu ficava louca, eu deixava ele louco. E briga. E briga. Eu tava errada, porque eu queria controlar, e a gente chegou num consenso, olha, eu vou tal dia, volto tal dia, seu horário que eu vou, mas não seu horário que eu volto, mais ou menos. Então, assim, a gente vai aprendendo, são 18 anos, né? Vai ajustando, né? Mas essa questão, eu acho que tem muitas mulheres ainda que sofrem muito porque elas querem controlar. E não vão conseguir. E aí, você precisa ser uma mulher antifrágil. Inclusive, né, pra gente finalizar, né, Bispa, esse nosso bate-papo, você já se inscreveu, né, Bispa? Tem as redes sociais, né, tem o livro, a pulseirinha do autocontrole. Gente, a pulseirinha do autocontrole, o meu livro da Mulher Antifrágil, tá os tudo... cheirinhos. o cheirinho, tá tudo no site. Lá na link do meu Instagram, link da bio, você clica lá, vai pro meu site, lá no site tem tudo, tá? Então você que ainda não me segue nas redes sociais, você ainda que não se inscreveu no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, se inscreva, né? Faz para mim a inscrição, ativa o lembrete, porque toda segunda tem aula nova. Legal. E aí quando chegar a aula no canal,
você recebe uma notificação. E ali tá tudo, né, Liz? Essas aulas são todas gratuitas para você ver uma, ver duas, encaminhar, mandar para as amigas, mandar para aquelas pessoas que falam, nossa, fulana precisa ver essa aula. E tem mais 2 outras aulas sobre autocontrole também, né? Esse aqui é só um bate-papo que a gente está falando, mas você que precisa falar assim, nossa, eu preciso de mais autocontrole, eu preciso me aprofundar um pouco mais, vai lá no canal, né, lá do YouTube, que tem com certeza muito conteúdo para você. Isso mesmo. Fechou, gente? Um Beijo, beijo. mulheres antifrágeis. Até o Tchau, tchau. próximo.